Colocando a mão sobre o peito, ele continuou com uma voz urgente, mas respeitosa. Antes de começarmos esse treinamento, por favor use Flow diretamente em mim numa situação real de combate primeiro. Não seria mais eficaz eu sentir isso com o meu próprio corpo e entender em primeira mão? O velho caiu numa gargalhada satisfeita. Ah, ah, ah! Você me deixa orgulhoso. Então acrescentou, se começarmos a matar ele sem cuidado, os cavaleiros da capital vão correr para cá rapidinho. Sem perder mais um segundo, ele formou um feitiço depressa e se preparou para demonstrá-lo. Agora então, olhe com atenção. O que vou te mostrar é o Flow of Cone. Com esse poder, você pode roubar a magia do seu oponente e ativar o próprio Flow. Agora, eu vou absorver sua magia, então se concentre e sinta cada parte disso. Quando terminou de falar, aquela corrente de magia já tinha passado pelo corpo de Jin Hunkandel como uma corrente invisível. Então, de repente, a expressão do velho mudou. Ele pareceu perceber alguma coisa, e o choque no rosto foi tão intenso que quase o congelou no lugar. HN? Por que a magia Flow não está funcionando? Não me diga que a magia de Ugel já fez. Ele romper até o nível de 7 estrelas? Não, isso não está nem nesse nível, percebeu ele, com um horror crescente. O poder dele é ainda maior. Maior que 9 estrelas. No instante em que essa verdade o atingiu, o corpo inteiro de Keidar Hall pareceu encolher de medo, como se toda a confiança dele tivesse desabado num único ponto trêmulo. Pequenos vasos sanguíneos saltaram descontroladamente pela pele dele. No segundo seguinte, o velho cuspiu uma golfada de sangue em agonia, com as veias inchando de forma grotesca enquanto o efeito rebote destruía seu corpo por dentro. Keidar Hall caiu de joelhos no chão, tomado pela dor e pela confusão. Ele mal conseguia entender o que tinha acabado de acontecer, e a incredulidade no rosto dele deixava a cena ainda mais miserável. Riu. Ugel, por quê? Como? Ele gaguejou com a voz quebrada. Mas Jin Hunkandel levou a mão ao bolso do peito com calma, tirou alguma coisa e respondeu sem o menor sinal de pânico. Master, dê uma olhada nisto. Isto é uma relíquia conhecida como Altas Ring. Ela contém uma quantidade infinita de poder mágico. Graças a isso, consegui permanecer seguro mesmo quando seu Flow me atacou. Na verdade, se a oportunidade existisse, a família Zipri abusaria dessa relíquia e traria um sofrimento terrível para o mundo inteiro. A explicação saiu de forma suave, como se ele tivesse preparado cada palavra exatamente para esse momento. E quanto a mim também, disse Jin Hunkandel, levando a mão ao bolso mais uma vez enquanto continuava falando. Havia uma calma assustadora na forma como ele se movia, como se a verdadeira atuação só estivesse começando agora. Ele derramou uma solução preparada sobre a cabeça, e imediatamente o cabelo vermelho que vinha usando como parte do disfarce começou a desbotar e voltar à cor original. Por sua causa, disse friamente, eu também estava destinado a viver o resto da minha vida na miséria. Jin Hunkandel jogou os óculos que estava usando no chão. 15 anos de ódio pareceram passar por aquele único movimento, afiados e sem misericórdia. Você se lembra da criança que amaldiçoou no trovão? Perguntou ele. A voz era baixa, mas cada palavra estava carregada de ódio e memória. Meu nome é Jin Hunkandel. Eu voltei do inferno para matar você hoje. Ao dizer isso, Jin Hunkandel jogou o cabelo para trás, com o rosto torcido por uma fúria fria e um ressentimento enterrado por muito tempo. O rosto do velho Keidar Hall se deformou por completo. O corpo inteiro dele tremia enquanto encarava Jin em descrença e gaguejava. Você. Não pode ser. Não, isso é impossível. Até os mercenários, eu mesmo confirmei. Eu me certifiquei de que era verdade. A voz dele se despedaçava enquanto a certeza cuidadosamente construída ruía diante dele. Jin Hunkandel respondeu quase casualmente, o que só tornava as palavras ainda mais cruéis. Isso mesmo. Porque essa história pertencia ao verdadeiro sobrevivente que carregava o nome Esther. A verdade batia ainda mais forte justamente porque ele disse aquilo com tanta calma. A essa altura, o pé de Jin Hunkandel já estava pressionando o rosto do velho contra o chão. Já se passaram 44 anos, Keidar Hall.
Ele esmagou o velho com força contra o piso e voltou a falar, carregando todo o desprezo, humilhação e morte que precisou suportar para chegar até aquele dia. Levei 44 anos para chegar até aqui. Não se arrependa tanto, disse ele friamente. O Book of Flow, a obra na qual você derramou a vida inteira, eu vou fazer muito bom uso dela. Não havia conforto nenhum nessas palavras, só julgamento. Você não vai se arrepender disso, vai, continuou Jim Hunkandel, sem misericórdia. Essa magia Flow que as pessoas acreditam que você criou, na verdade ela pertence à família Esther, não pertence. Gemendo de dor, o velho ficou horrorizado ao ouvir isso. O quê? Como você sabe disso? Jim Hunkandel respondeu, vou deixar o mundo inteiro saber que era magia Esther. Quando isso acontecer, todas as conquistas às quais você se agarrou vão desaparecer. Então continue esperando quanto quiser. Você vai morrer decepcionado. O rosto de Jim Hunkandel tinha ficado sombrio e pesado, com só os olhos brilhando intensamente, como os de um demônio diante do julgamento final. Kedar Hall soltou um grito desesperado que ecoou pelo lugar. Não, isso não pode ser. Eu serei lembrado para sempre. Mesmo agora, o velho se agarrava ao próprio nome e legado com mais desespero do que a própria vida. Jim Hunkandel pisou de novo, com ainda mais força do que antes. No segundo seguinte, sangue espirrou para cima em jatos violentos, manchando o ar com a brutalidade definitiva daquele golpe. Agora já estava claro que tudo tinha sido destruído além de qualquer recuperação. O pedido, a maldição, a corrente de ódio que ele colocou em movimento há muito tempo, foi ali que tudo começou. Você deveria ser grato, disse Jim Hunkandel friamente, por eu estar deixando você morrer em paz. Mas então, sem qualquer pausa, Jim Hunkandel puxou a espada. A lâmina saiu num único movimento seco, brilhando com a mesma determinação impiedosa que o tinha levado até ali. Então ele golpeou sem hesitar, traçando várias linhas brilhantes no ar. Depois de terminar os cortes, bateu a mão com força, como se estivesse selando a vingança com um último ato. Na parede, uma frase agora estava gravada de forma bem clara para todos verem, You will not forget Jim Hunkandel. Uma chama subiu na mão de Jim Hunkandel, tremulando ferozmente, enquanto a cena queimava com a marca da vingança dele. Então Jim Hunkandel se virou e foi embora, com os passos envoltos nas chamas que ele mesmo tinha criado instantes antes. O fogo seguia pelo caminho dele como o último rastro da sua vingança, fazendo até a sua retirada parecer fria, calculada e definitiva. Você não vai conseguir, Joshua Hunkandel. É só esperar. Nessa altura, a casa comum de antes já tinha sido engolida por um incêndio monstruoso, um fogo tão feroz e devastador que já não havia mais nada lá dentro que pudesse ser salvo. E Jim Hunkandel saiu daquele cenário em chamas com uma calma gelada. Ele não olhou para trás, como se o fogo às suas costas não fosse nada além de uma resposta que já demorava demais para chegar. Foi aí que tudo realmente começou. O incêndio rugindo atrás dele parecia refletir o que queimava dentro dele, um ódio profundo que não diminuiu com o tempo, só ficou mais intenso e impiedoso. A cena mudou para um grande castelo sob um céu azul claro e tranquilo. Na superfície, tudo parecia calmo e bonito, aquele tipo de dia pacífico que tornava difícil imaginar quanta tensão estava se acumulando em silêncio por baixo disso tudo. Gillian M.C. Loran estava do lado de fora pendurando roupa enquanto uma brisa leve passava pelo quintal. Acima dela, Murakan estava largado de forma relaxada, descansando com os olhos meio fechados. A tranquilidade do momento deixava o contraste com a preocupação deles ainda mais forte. Gillian M.C. Loran parecia profundamente inquieta enquanto trabalhava. Jovem mestre, já faz 3 meses desde que ele foi encontrar aquele mago, Kedar Hall, e ainda não voltou. A voz dela carregava o peso de alguém que estava se segurando para não entrar em pânico a tempo demais. Murakan, ainda deitado ali, respondeu da sua posição preguiçosa, já faz tudo isso mesmo? Então ele virou o rosto e resmungou com um tom levemente irritado, aquele garoto é frio demais. Mesmo depois de virar meu discípulo, disse que esperaria a chance certa para me derrotar. Ainda assim, às vezes eu acho aquele moleque assustadoramente astuto.
Quando Murakan terminou de falar, Gillian MC Lora levou as mãos ao peito, sem conseguir esconder a ansiedade. A cada dia eu fico mais inquieta. Eu nem sei se o jovem mestre realmente consegue lidar com alguém como aquele velho. Então Gillian MC Loran de repente pegou Murakan, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sempre me faz me preocupar com coisas com as quais eu nem deveria ter que me preocupar. Você faz ideia do quanto eu sofro toda vez que ele se joga em perigo desse jeito? A voz dela falhou sob o peso de todo o medo que vinha segurando. Lord Murakan, ela chorou. Murakan, agora erguido no ar de repente, parecia sem saber o que fazer nas mãos dela. N, não se preocupe, mulher. Quando Seven Colored Peacock investigou isso, eles não descobriram que Keidar Hall confiava bastante em Jin Hunkandel. Jin Hunkandel provavelmente vai passar a perna naquele velho. Ele até forçou um pequeno sorriso, claramente tentando tranquilizá-la apesar do jeito desajeitado. Então provavelmente não vai ter problema nenhum. A essa altura, aquele velho já escuta tudo o que Jin Hunkandel diz, então se acalma, mulher. Mas nenhum dos dois percebeu que Jin Hunkandel já tinha voltado e estava parado em silêncio perto de uma árvore, ouvindo tudo. Então a voz divertida dele veio de longe. Então quer dizer que eu realmente fiz o velho Keidar Hall cair na minha, hein? No instante em que ouviram a voz de Jin Hunkandel, os dois se viraram bruscamente na direção do som. O choque foi imediato e completo, como se eles mal conseguissem acreditar que ele realmente tinha voltado tão de repente. Murakan e Gillian MC Lora encararam a expressão calma de Jin Hunkandel e soltaram ao mesmo tempo: "Jovem mestre." O choque logo se misturou com alívio, e o clima ao redor deles mudou na mesma hora. Gillian MC Loran jogou Murakan de lado sem o menor cuidado e correu direto até Jin Hunkandel com lágrimas nos olhos e os braços abertos. "Você voltou! E parece estar bem, que alívio!" Jin Hunkandel olhou para a garota correndo até ele com uma calma gentil e acolhedora. "Sim, eu voltei, Gillian MC Lora." Ao mesmo tempo, ele olhou na direção de Murakan, que tinha acabado de ser arremessado sem cerimônia na grama verde, e acrescentou com familiaridade tranquila: "E você também, Lord Murakan." Então ele se aproximou com um livro na mão e disse: "Este é o livro de magia que eu peguei dele. Me ajude a traduzir." Mesmo nessa frase tão curta, era impossível não perceber a importância do que ele tinha trazido de volta. A cena mudou de novo, desta vez para o Jardim das Espadas, onde a atmosfera parecia estranhamente pesada e sombria. Espadas estavam fincadas por todo o chão, fazendo o lugar inteiro parecer menos um jardim e mais um campo silencioso de pressão e aviso. Uma mesa de banquete luxuosa havia sido montada no meio daquele cenário grandioso, mas apesar dos pratos refinados e da arrumação elegante, o clima ao redor estava longe de ser agradável. O ar era tenso, cortante e nada harmonioso. Joshua Hunkandel, por outro lado, parecia perfeitamente animado. Ele cortava calmamente um bife cheiroso com garfo e faca, agindo como se a tensão ao redor fosse só ruído de fundo. Ao lado dele havia vários jornais. Estampada neles estava uma manchete chocante sobre a falsa identidade de Jin Hunkandel, Jin Grey, o principal suspeito pelo assassinato de Keidar Hall. Os jornais foram ainda mais longe com perguntas dramáticas. Quem é você de verdade? Por que matou Keidar Hall? Por qual motivo estava vivendo isolado? Havia até menção de que o núcleo da magia Flow supostamente estava guardado no tesouro eterno da Terra Sagrada, Vankela. Aitona Hunkandel falou de repente. Estou te dizendo, aquela tem que ser a identidade que o caçula estava usando. Deitona Hunkandel, que estava sentado ao lado dele, logo lembrou: Ei, Aitona, seus irmãos mais velhos estão aqui. Mas Aitona Hunkandel não ligou nem um pouco. Não vem me dizer que aquilo era mesmo o caçula. O nome de Grey não é exatamente raro. Deitona Hunkandel pareceu incomodado e só conseguiu responder em voz baixa: mesmo assim, o caçula sempre foi estranhamente capaz. Mas Keidar Hall era um mago de 9 estrelas. Isso não faz sentido. É impossível. Antes que a conversa pudesse continuar, um estrondo caiu sobre a mesa e cortou o assunto na hora. Era Miu Hunkandel, batendo a mão com força na mesa, furiosa. Ela encarou os dois com raiva.
Droga, seus irmãozinhos idiotas. Vocês nem viram direito um mago de 9 estrelas de verdade e já estão falando besteira. Quem acreditaria que em só mais alguns meses aquele pestinha viraria um prodígio do nada? Então Miu Runkandel pegou um guardanapo e limpou a boca como se nada tivesse acontecido. O que foi, irmã Miu? A besteira deles é fofa. Tão fofa que quase dá vontade de matar. Mary Runkandel, que vinha aguentando tudo em silêncio, finalmente falou, claramente irritada. Todo mundo, cala a boca. Vocês estão estragando a refeição. A voz dela era fria, seca e afiada o bastante para fazer a mesa inteira ficar em silêncio por um instante. Mas um deles pareceu ressentido e resmungou. O quê? Agora nem pode falar disso. Mary Runkandel cortou na mesma hora com um olhar congelante. Eu mandei calar a boca. A injustiça daquilo só piorou o ressentimento. Por que você não disse nada quando os irmãos Tona estavam falando? Por que só quando eu falo você manda eu calar a boca? Não diga mais uma palavra. Difus Runkandel, com um tom entediado e cansado da situação toda, simplesmente pegou um pedaço de bife como se a discussão estivesse abaixo dele. Já chega, Miu. Se você falar mais uma antes que a frase terminasse, uma salva repentina de aplausos interrompeu a hostilidade crescente e cortou a briga de vez. Joshua Runkandel estava sentado na cabeceira da mesa, com as duas mãos apoiadas confortavelmente à frente, ainda usando o mesmo sorriso no rosto. Certo, já chega. Faz tempo que não nos sentamos todos juntos para comer. Não tem necessidade de ficar bravo por causa disso. E, pessoalmente, eu acho que nosso caçula pode realmente ter matado Keidar Hall. No momento em que essas palavras saíram da boca dele, até Miu Runkandel pareceu surpresa. O quê? Os outros à mesa ficaram igualmente chocados, sem esperar que Joshua Runkandel dissesse isso com tanta naturalidade. Irmão mais velho, até você acha isso? Alguém perguntou, sem acreditar. Joshua Runkandel respondeu com suavidade, claro, o caçula não poderia ter feito isso totalmente sozinho. O tom dele continuava calmo, mas a implicação das palavras escureceu o clima outra vez. Então Joshua Runkandel apresentou sua teoria. Se aquela Iona ajudou ele, então talvez fosse possível. Ele falou como se fosse só um palpite, mas a precisão daquilo soava como uma acusação cuidadosamente preparada com antecedência. Os olhos de Mary Runkandel ficaram afiados na hora, ferozes e perigosos. Perto dali, Difus Runkandel lançou um olhar com os olhos semicerrados, já percebendo para onde aquela conversa estava indo. Então uma mão bateu com força na mesa mais uma vez. O som cortou o ambiente como um aviso, e todos olharam para a origem daquilo. O olhar de Difus Runkandel agora mostrava abertamente irritação. Já chega, irmão mais velho. Você está se precavendo contra Jin Runkandel como se ele fosse algum grande prodígio, e agora ainda está arrastando Iona Runkandel para isso também. A paciência dele claramente tinha acabado. Droga, eu já estou cansada de todos esses esquemas. Mary Runkandel, sentada ao lado dele, estava tão furiosa quanto. Irmão mais velho, você consegue mesmo assumir a responsabilidade pelo que acabou de dizer sobre Iona Runkandel ter ajudado o caçula? A voz dela tremia de raiva contida. Joshua Runkandel, porém, apenas continuou sorrindo, como se nada daquilo fosse tão sério assim. É só especulação, nada mais. Não tem por que eu assumir responsabilidade por especulação. Então ele continuou, quase de forma agradável. Um mago de 9 estrelas morreu, e a verdadeira causa da morte ainda não foi revelada. Isso não é algo fácil de acontecer, a menos que uma força desconhecida esteja envolvida. A Nameri Society é atualmente a organização de assassinos mais temida do mundo, ele continuou. E também já faz um tempo desde que Iona Runkandel entrou nesse grupo por ordem do pai. Nesse ponto, os olhos de Joshua Runkandel ficaram um pouco mais sérios. Então sim, eu acho isso possível. Eu acho que aquele pestinha queria chamar a atenção de todo mundo. Então ele fez um acordo com Anameris, e Iona Runkandel, se sentindo abandonada pela família, ajudou Jin Runkandel e puxou aquele moleque para o lado dela. A teoria era cruel,
mas Joshua Runkandel a apresentou como se fosse algo perfeitamente razoável. A expressão de Mary Runkandel ficou feroz de raiva. Você já queria que algo ruim acontecesse com Iona Runkandel faz tempo, e agora finalmente falou isso em voz alta. Por que você está metendo ela de repente na bagunça do caçula? Não havia mais nenhum freio na voz dela. Miu Runkandel levantou a mão e disse, eu concordo. Então acrescentou, se Iona Runkandel realmente ajudou ele, então as missões que ele executou quando ainda era um cadete fazem muito mais sentido. O tom dela era afiado, mas aquilo só jogou mais lenha na fogueira. A expressão de Miu Runkandel estava cheia de desprezo. E aquela vadia da Iona Runkandel está na Nameri Society agora mesmo de qualquer jeito. Para falar a verdade, eu também tenho curiosidade de saber o que ela realmente pensa dessa família. O insulto caiu como uma faísca no capim seco. No instante seguinte, um ataque avançou direto contra Miu Runkandel com tanta violência que mesas e cadeiras foram arremessadas para longe. A explosão repentina de força chocou todos os presentes antes mesmo que pudessem reagir. Miu Runkandel foi jogada contra a parede. Seu corpo pequeno bateu com força na superfície sólida, e a parede atrás dela se rachou em várias fissuras por causa do impacto. Uma mão agarrou Miu Runkandel pelo rosto. O aperto era feroz e impiedoso, cheio de uma raiva que finalmente tinha explodido. Ao mesmo tempo, um soco estava prestes a descer sobre ela, mas Difus Runkandel conseguiu parar Mary Runkandel bem a tempo. Foi uma intervenção por um triz, feita apenas um instante antes de tudo se tornar irreversível. Difus Runkandel advertiu com uma voz baixa e firme, não vá longe demais, Mary Runkandel. Até ele parecia tenso, preso entre a própria raiva e a necessidade de impedir que a situação piorasse ainda mais. Olhando para... Ao ver a expressão de Mary Runkandel, feroz a ponto de parecer pronta para despedaçar alguém ali mesmo, Difus Runkandel falou com uma voz baixa e firme. Quanto mais você reage desse jeito, mais tudo vai acontecer exatamente como Joshua Runkandel quer. Mary Runkandel estava tão furiosa que mal conseguia se conter, e tudo o que pôde fazer foi cerrar os dentes e gritar, droga! Enquanto isso, Iona Runkandel parecia completamente indiferente, como se todo o caos, as acusações e a tensão ao redor da mesa não tivessem absolutamente nada a ver com ela. Seu rosto continuava calmo e impossível de ler, o que deixava a atmosfera ainda mais estranha. Mary Runkandel afastou com força a mão de Difus Runkandel, recusando-se a continuar sendo contida. Claro, ela sabia perfeitamente que o sétimo prodígio, ela mesma, não tinha como vencer num confronto direto contra o segundo prodígio, mas mesmo assim seus olhos ainda queimavam com uma raiva feroz e inflexível. Então ela lançou um olhar duro para todos os presentes e fez um aviso cortante. É melhor todos vocês gravarem isso muito bem. Se alguém encostar em Iona Runkandel, o pai não vai simplesmente ficar olhando. As palavras dela não eram um desabafo emocional. Eram um aviso direto. Joshua Runkandel, porém, continuava ali sentado, com a cabeça levemente apoiada em uma das mãos, sorrindo como se toda aquela cena o divertisse. Miu Runkandel, embora claramente irritada com aquela atitude, não podia fazer nada a respeito. Em vez disso, ela foi ajudar a inconsciente Miu Runkandel. Então Difus Runkandel olhou para Joshua Runkandel e o lembrou, às vezes você devia simplesmente dizer de forma mais direta o que realmente quer dizer, irmão mais velho. As sobrancelhas de Difus Runkandel agora estavam fortemente franzidas, e era óbvio que ele já não estava mais com paciência para tolerar esse joguinho. O desagrado no rosto dele tinha ficado impossível de esconder. Se você tem medo de Iona Runkandel, então derrote ela você mesmo e faça ela se curvar diante de você, ele disse sem rodeios. Não fique agitando todo mundo com ameaças baratas e provocações como fez hoje. Esse não é o jeito da família Runkandel. Joshua Runkandel respondeu com uma frase inesperadamente calma e, depois de uma breve pausa, acrescentou, nesse caso, saque sua espada, Difus Runkandel. Essas palavras fizeram várias pessoas levantarem o olhar ao mesmo tempo. Difus Runkandel encarou Joshua Runkandel de volta com um olhar duro e perguntou, e por que exatamente eu faria isso? A voz dele era fria, mas a tensão por baixo dela era impossível de ignorar.
A essa altura, a atmosfera em volta da mesa de jantar tinha afundado em algo ainda mais pesado e sombrio. O cenário elegante já não parecia nem um pouco uma refeição em família. Parecia uma sala esperando a violência começar. Aitona Runkandel e Deitona Runkandel só podiam chorar por dentro. Irmão caçula, a gente sente muito a sua falta agora. Mais do que nunca, eles sentiram que a ausência de Jim Runkandel tinha deixado um vazio perigoso para trás. A luz do sol atravessava as janelas de vidro, e vozes ecoavam pelo salão. Enquanto isso, em outro lugar, o relatório continuava se espalhando. Um mago de 9 estrelas tinha sido assassinado, e o nome de Grey tinha sido deixado na cena. Quem estava ali era Dante Iron junto de Veradin Zipli. Se o nome é Jim Grey, disse Dante Iron em voz baixa, então só pode ser ele. Veradin Zipli esfregou o queixo pensativo. Então você também acha isso? Depois ele olhou para Dante Iron e perguntou, nesse caso, Dante Iron, você pode me dar um pouco do seu tempo? Dante Iron respondeu, agora. Veradin Zipli balançou a cabeça rapidamente. Não, agora não. Amanhã serve. Mais tarde também serve. O rosto dele estava cheio de empolgação quando se inclinou para mais perto. Vamos encontrar Jim Runkandel. Ao ver aquela expressão, Dante Iron pareceu entender na hora. Ah, então você já tem um plano. Veradin Zipli abriu um sorriso. Claro que tenho. Escuta bem. O meu plano é o seguinte, os dois ficaram cochichando entre si por um tempo. Depois de ouvir, Dante Iron reagiu com aprovação evidente. Ah, isso é realmente um bom plano. Veradin Zipli, já ansioso para começar, disse, então vamos começar amanhã. Mas nenhum dos dois percebeu que um mordomo esteve por perto o tempo todo, ouvindo cada palavra em silêncio. Mais tarde, aquele mordomo entrou em outra sala para fazer seu relatório. Dante Iron e Veradin Zipli estavam conversando juntos no salão de banquetes. Já existiam rumores de que a relação entre a família Zipli e a família Iron era ruim, mas com isso nós praticamente confirmamos. A expressão do mordomo era séria enquanto ele continuava. A família Zipli parece estar ligada à morte de Keidar Hall, e Veradin Zipli forneceu informações pessoalmente a Dante Iron. Pode ser que a família Zipli esteja tentando segurar com mais força as famílias que a apoiam, enquanto corta laços com aquelas que não compartilham da mesma posição. Keidar Hall é um exemplo disso. Shiron Runkandel estava sentado na cadeira com os braços cruzados sobre o peito enquanto ouvia. Então ele disse friamente, se essa interpretação é verdadeira ou não, não importa. Isso nos dá um motivo útil para barrar os movimentos da família Zipli. Vazem os detalhes apropriados para a imprensa. O mordomo se curvou respeitosamente. Sim, entendi. Shiron Runkandel continuou sentado, com uma perna cruzada sobre a outra, amaldiçoando em pensamento. Esses malditos Ziplis estão se movendo rápido demais. Isso não combina nem um pouco com eles. Esse pensamento o deixou profundamente inquieto. Shiron Runkandel soltou um sorriso frio de deboche e fechou os olhos por um instante. Eu não sei quem está puxando as cordas deles, mas seja quem for, não é alguém fácil de acompanhar. Até ele conseguia perceber que havia algo mais complicado se movendo por baixo da superfície. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Julia se agarrou com força à perna de Jim Runkandel e chorou sem parar. Não, não vai. Irmão Jim Runkandel, fica e brinca com a Julia. A vozinha dela estava cheia de lágrimas e carinho teimoso. Kashmir estava por perto, tentando acalmá-la com cuidado. Julia, o jovem mestre Jim Runkandel está muito ocupado agora. O tom dele era calmo e paciente, mas até ele parecia um pouco sem jeito diante do desespero da criança agarrada nele. Por favor, entenda, Julia. Gillian MC Loran também enxugava os olhos com um lenço enquanto falava. Jovem mestre, esta serva está de coração partido. O senhor mal consegue descansar direito, e agora já tem que partir de novo imediatamente. Quem diria que o próximo destino seria a vila da organização Nameres? Então uma voz preocupada perguntou, por que você vai para um lugar tão perigoso? A preocupação na pergunta era óbvia,
porque ninguém ali conseguia ver Samuel como um lugar minimamente seguro. Jin Hunkandel apenas sorriu de leve em resposta. Tem algo que eu preciso recuperar lá. E também tem alguém que eu quero encontrar. A resposta dele foi calma, mas carregava peso suficiente para mostrar que essa viagem não era opcional. Jin MC Loran pareceu surpresa. Você conhece alguém que mora em Samuel? O espanto na voz dela deixava claro que isso era a última coisa que ela esperava ouvir. Os olhos dela se arregalaram ainda mais, sem acreditar. A ideia de que Jin Hunkandel tinha uma ligação dentro de um lugar como aquele só fazia a viagem parecer ainda mais misteriosa e perigosa. A cena mudou para um céu noturno silencioso, claro e aberto sob uma lua cheia brilhante. A quietude da noite dava tudo uma sensação estranhamente distante, quase sonhadora. Uma garota estava sentada sozinha, olhando direto para o céu como se estivesse perdida em pensamentos. Então alguém por perto chamou suavemente, Lady Yona Hunkandel. Yona Hunkandel não virou a cabeça. Ouvi dizer que, depois de se tornar um prodígio reconhecido pelo pai, ele deixou a família para treinar, disse ela em voz baixa. Mas o que o caçula conquistou desde então é realmente impressionante. Eu quero saber o quão forte ele ficou agora. Será que ele virá para Samuel? Yona Hunkandel ergueu a pequena mão em direção à lua cheia, como se quisesse tocá-la, ou talvez alcançar algo muito além dela. O gesto parecia infantil por fora, mas também estranhamente solitário. Os olhos dela brilhavam de expectativa enquanto murmurava, eu quero brincar com ele. As palavras pareciam simples, mas por trás delas havia uma empolgação clara que ela nem tentou esconder. Do outro lado, Kashmir segurava Júlia nos braços e tentava confortá-la. Jovem mestre, enquanto o senhor estiver fora, eu também não estarei aqui. A voz dele estava mais gentil que o normal, como se estivesse escolhendo com cuidado palavras que não deixassem a criança ainda mais abalada. Jin Hunkandel parou e olhou para ele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, percebendo na hora que o tom de Kashmir carregava algo além de uma simples despedida. Kashmir hesitou por um momento e desviou o olhar de Jin Hunkandel. Eu deixei algo para trás em Balmont, disse por fim. Por dentro, Jin Hunkandel entendeu. O pai deve ter chamado ele de volta por causa disso. Mesmo assim, Jin Hunkandel apenas assentiu e disse a ele, tudo bem. Então tem uma viagem segura. Nesse momento, Muraka entrou de repente pela porta vindo de fora. Garoto, terminei o que você me pediu. Pela aparência incomumente ativa e apressada de Muraka, Jin Hunkandel entendeu na hora que ele tinha levado aquela tarefa a sério. Muraka, você se esforçou. Murakan segurava um caderno numa mão e fez sinal com a outra. Venha aqui. Deixa eu escrever isso nas suas costas. Uma luz branca pálida se espalhou quando Murakan terminou. Novas palavras tinham sido escritas nas costas de Jin Hunkandel. Bom. Com isso, você vai conseguir usar a magia de Keidar Hall direito. Jin Hunkandel olhou para Murakan com um leve sorriso. Parece que eu acabei de conseguir uma arma nova e poderosa num piscar de olhos. Murakan esfregou o queixo enquanto entregava o caderno. Eu examinei isso com cuidado. Tem muita magia útil aí dentro. O tom dele era casual, mas havia uma aprovação real ali, o que deixava o valor do livro fora de dúvida. Certo. Algumas dessas magias são tão fortes que, mesmo se uma guilda inteira de magos de 7 estrelas atacasse ao mesmo tempo, uma única pessoa poderia acabar com todos eles. Jin Hunkandel vestiu a camisa de novo e respondeu com interesse evidente, excelente. Vou testar isso agora. Então ele ativou a técnica imediatamente. Aura começou a surgir do corpo dele, luzes azuis apareceram ao redor, e uma energia escura começou a se espalhar para fora. Um poderoso vórtice azul se formou com uma facilidade impressionante, girando como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele surgiu de forma suave, mas a força dentro dele estava longe de ser gentil. O vórtice só ficava mais forte e mais violento enquanto girava, e sua presença se tornava mais feroz a cada segundo que passava. Até o ar ao redor parecia se apertar sob aquela pressão. Muraka observou a cena e sorriu, satisfeito. Oh,
Está ativando, Jin-Hun Kandel. Havia diversão clara na voz dele, mas também um traço de orgulho pela rapidez com que Jin-Hun Kandel tinha se adaptado àquilo. Então, do lado de fora, alguém chamou de repente, Jin-Hun Kandel. A voz inesperada cortou o momento bem quando a magia ainda estava se formando. Jovem mestre! Jin-Hun Kandel se assustou, e o círculo de luz ao redor dele encolheu imediatamente. Então o pânico apareceu em seu rosto. Lady Enya, não, será que ela foi pega nisso? Horrorizado, ele correu para frente e perguntou, a senhora está bem, Lady Enya? O braço de Enya estava tremendo, e o rosto dela estava claramente ralado e machucado, mas mesmo assim ela ainda conseguiu levantar um polegar com uma animação teimosa. Isso foi incrível, querido. Você é demais. Eu estou bem. Faz de novo. O elogio saiu no meio da dor, o que só deixou a cena ainda mais estranha. Jin-Hun Kandel só conseguiu encarar a garota à sua frente em completa confusão. Por um momento, ele realmente não fazia ideia de que expressão deveria fazer. Kikantel se aproximou e deu um tapinha na cabeça de Enya, claramente sem paciência com o comportamento dela. Ao lado, Murakan cobriu a boca para segurar o riso, enquanto Jin-Hun Kandel soltou uma risada sem jeito, achando quase impossível dizer qualquer coisa. Você chegou, Lady Kikantel. A voz de Kikantel era fria e estável, quase distante. Sim. Ela respondeu de forma curta enquanto apoiava Enya de leve no ombro, carregando-a com um cuidado até inesperado. Parece que Enya causou problemas para você de novo. Então, com a naturalidade de quem já está acostumada com isso, ela acrescentou, ela costuma ficar assim de manhã. Não é nada fora do normal. Jin rapidamente balançou a cabeça e explicou, não, a culpa é minha mesmo. Quando ela acordar, eu vou me desculpar direito. Então ele hesitou por um momento antes de perguntar, mas, quando eu posso ir embora? Kikantel respondeu sem emoção, não precisa disso. Enya gosta que as coisas sejam assim. Depois de uma breve pausa, ela olhou para ele de forma mais séria. Além disso, ouvi dizer que você está indo para Samuel. Jin assentiu de leve e admitiu com sinceridade. Sim. Eu imaginei que você já soubesse. Enquanto começava a subir as escadas, a voz dela voltou num tom calmo e direto. Samuel é, na verdade, um campo de treinamento de assassinos administrado pela Nameli Society. Do jeito que ela falou, o lugar pareceu ainda mais sombrio, como se o perigo dali fosse tão óbvio para ela que nem precisasse de muita explicação. Viajantes não podem circular livremente por lá, ela continuou, porque a qualquer momento sempre existe a possibilidade de virarem alvo de assassinato. As palavras dela foram simples, mas o peso por trás delas era enorme. Agora, você ainda pode conseguir se defender dos ataques dos cadetes. Mas quanto mais tempo ficar em Samuel, mais fortes e mais mortais vão ficar os oponentes enviados atrás de você. Então o tom dela ficou ainda mais baixo. No fim, os assassinos mais habilidosos e mais brutais vão atrás de você. Jin quase conseguia imaginar correntes invisíveis se enrolando em seu corpo enquanto ouvia aquilo, apertando aos poucos a cada palavra que ela dizia. Só essa imagem já fez seu peito pesar. Entendi, ele disse em voz baixa. Eu realmente não fazia ideia de que era esse tipo de lugar. Kikantel levou a mão para trás como se já tivesse tomado uma decisão. Eu não posso garantir que você vai sobreviver, disse ela de forma direta. Nem você, nem sua irmã, se acabarem enfrentando os verdadeiros assassinos da Nameli Society. Não havia consolo nenhum nas palavras dela, só uma verdade dura dita sem hesitar. Então ela tirou uma pequena bolsa vermelha e a estendeu para ele. Então fique com isso, disse ela simplesmente, como se estivesse oferecendo a única proteção que podia dar. Jin recebeu a bolsa vermelha com cuidado, e sua expressão ficou séria no instante em que sentiu o peso dela. Isso é, ele começou. Kikantel respondeu antes que ele terminasse. Um tesouro da Nameli Society. Mesmo sem entender tudo, ele percebeu na hora que aquilo não era um objeto comum. Kikantel explicou com voz firme.
Se algum dia ele fosse emboscado por membros da Nameri Society e percebesse que não conseguiria lidar com eles, bastava mostrar aquela bolsa vermelha. Se fizer isso, eles vão poupar sua vida, disse ela. Jin olhou para ela com gratidão sincera, profundamente tocado por uma ajuda que não esperava receber. Obrigado, Lady Kikantel. Sinceramente, eu nem sei como poderia retribuir isso. Pela primeira vez, a expressão dela pareceu um pouco mais leve, quase animada do jeito reservado dela. Se você se sair bem, meu contratado vai ficar mais tranquilo, disse ela. Depois acrescentou, como se estivesse deixando para ele uma obrigação futura: quando voltar, ajude Enya no treinamento dela. Jin concordou na mesma hora, sem a menor hesitação. Tudo bem, disse ele. Então apertou com mais força a bolsa vermelha, segurando firme como se já entendesse o quanto aquilo poderia ser importante assim que entrasse em Samuel. Bom, então estou indo. Com isso, sua partida estava decidida. Em 4 de setembro de 1796, sob o céu vasto e impiedoso do grande deserto, um veículo solitário seguia em frente de forma constante, cortando as areias sem fim em direção ao destino. A pessoa que guiava o cavalo continuava avançando em linha reta sem vacilar, escolhendo a rota mais estável pelo terreno hostil. Dentro do veículo, Jin estava sentado em silêncio sob um manto grosso e discreto que escondia bem sua figura. Oculto na sombra fraca ali dentro, ele esperava calado, poupando energia e organizando os pensamentos. Enfim, eles chegaram a Samuel, a cidade dos assassinos. No portão sul, guardas vigiavam a entrada, com uma presença calma, mas opressiva. Mesmo antes de entrar, a cidade já dava a sensação de que estava sempre observando. Jin não desceu de imediato. Ele ficou onde estava por um momento, medindo o clima do lugar e avaliando as pessoas diante dele. Um dos guardas levantou a mão e o impediu na mesma hora. Pare. Sua voz era seca e firme. Sem um token da Nameri Society, você não pode entrar. Não havia hostilidade no tom, mas também não existia espaço para discussão. Jin mostrou seu toque em silêncio, estendendo-o sem dizer uma palavra a mais. Ele já tinha se preparado para essa parte. O guarda examinou o token com atenção antes de falar de novo. O token é válido. Então seus olhos se estreitaram um pouco. Então, qual é o seu objetivo ao vir para cá? Era o tipo de pergunta que claramente tinha peso num lugar como Samuel. Jin respondeu com a resposta que já tinha preparado de antemão. Eu só quero ganhar experiência. Sua voz estava calma, controlada e simples o bastante para não levantar suspeitas. O guarda soltou uma confirmação leve, quase zombeteira. Sim, aqui você com certeza vai ganhar bastante experiência sangrenta. Então ele saiu da frente e disse, pode entrar. Depois de uma breve pausa, acrescentou, quando sair, você recebe seu token de volta. O rosto de Jin continuou frio quando ele disse, tem uma coisa que eu quero perguntar. O guarda levantou os olhos com leve curiosidade. O que é? Jin falou com cuidado. Depois que os viajantes colocam os pés aqui, eles também precisam seguir as regras da Nameri Society? Atrás dele, o cavaleiro de antes ainda estava ali, com uma postura estranhamente suspeita, como se estivesse esperando alguma coisa. Então, num único instante, o cavaleiro sumiu de vista. O movimento foi tão repentino que pareceu menos um deslocamento e mais como se ele tivesse simplesmente derretido no ar. No instante seguinte, ele reapareceu com uma lâmina já na mão, avançando direto contra Jin com clara intenção de matar. O ataque foi rápido, afiado e feito para acabar com tudo antes mesmo de começar de verdade. Jin reagiu imediatamente. Então, no mesmo movimento, ele abaixou a cabeça e saiu da linha do golpe com velocidade treinada, evitando o ataque por muito pouco. Então ele respondeu com uma facilidade quase humilhante. Um soco leve, dado de um jeito tão casual que mal parecia sério, acertou em cheio. No instante seguinte, o atacante perdeu a consciência ali mesmo, derrubado por um único golpe sem esforço. O homem caiu de joelhos na areia antes de desabar ali, derrotado tão rápido que a cena inteira pareceu absurdamente unilateral. Jin olhou para ele de cima com uma expressão difícil de ler.
Então você já estava com intenção de me matar, disse friamente, como se estivesse apenas confirmando algo que já suspeitava desde o começo. Não estava. Jin jogou uma moeda para ele com total desdém. Você ficou vazando intenção assassina o caminho inteiro até aqui. O tom dele tinha mais decepção do que raiva, como se o homem tivesse fracassado até como assassino. Você não tem talento nenhum para ser assassino. Troque de profissão. Então Jin virou a cabeça para o guarda e perguntou sem rodeios, você também vai me atacar? O guarda não demonstrou interesse e respondeu sem emoção, nós aprendemos assassinato, não artes marciais. Eu nunca lutaria de frente com alguém. Foi uma resposta direta, mas naquela cidade soava quase como um princípio. Jin ajustou o chapéu de leve e respondeu, entendi. Agora não havia surpresa em sua voz, só aceitação enquanto começava a compreender que tipo de lugar Samuel realmente era. O enorme portão se abriu lentamente diante dele, revelando a cidade além como a boca de alguma criatura elegante e predadora. Diante dos olhos de Jin se espalhavam castelos brancos, cujo brilho pálido se destacava contra o mundo brutal do lado de fora. Branco era a cor simbólica da Nameri Society, e a cidade a exibia com orgulho, quase com arrogância. Para todo lado que ele olhava, pessoas andavam pelas ruas com mantos em tons de branco. Era como se usassem cores tão limpas porque tinham certeza de que jamais deixariam uma única mancha de sangue tocá-las. Mesmo vestidos de branco puro, eles se carregavam com uma calma assustadora. Jin observou friamente as pessoas à sua frente, analisando cada uma delas com cautela silenciosa, tentando entender o que existia por trás daquelas aparências pálidas e controladas. Mas ele não conseguia sentir nenhuma intenção assassina vindo delas. E isso foi o que mais o incomodou. Este lugar é mais bonito do que eu imaginei, pensou ele, mas me dá arrepios. A beleza dali parecia limpa demais, controlada demais, artificial demais para trazer qualquer conforto. Numa cidade tão limpa e tão silenciosa assim, qualquer um podia ser um assassino. Os cadetes se afiaram ao longo de longos períodos de treinamento brutal, e só os que sobrevivessem ganhariam o direito de viver naquele enorme prédio sem nome que se erguia sobre a cidade. Todos se viriam como rivais, dia após dia, matariam uns aos outros só para subir ao próximo estágio. Jin desviou o olhar, com os pensamentos ficando cada vez mais pesados. Então, até no fim, ainda existia sempre o risco de assassinato. Eu não quero sofrer aqui do jeito que sofri durante a competição da família, pensou. Então o que exatamente eu devo escolher agora? Pouco depois, Jin se viu parado diante de um homem alto e de porte largo. O sujeito o analisou de cima a baixo, avaliando-o abertamente antes de falar. Estranho, murmurou. Você quer alugar um quarto? O tom deixava claro que aquilo não era um pedido comum em Samuel. Sim, respondeu Jin. O homem estreitou os olhos e perguntou, você pretende enfrentar os cadetes da Nameris aqui em Samuel, onde assassinato é permitido? A pergunta soou menos como curiosidade e mais como incredulidade. Jin respondeu cada pergunta de forma direta. Isso mesmo. O homem insistiu, então por que não fica logo numa estalagem? Era a escolha óbvia, pelo menos para alguém que não entendia como Jin pensava. Jin tirou o manto com capuz e respondeu de forma simples, porque eu não quero visitas indesejadas aparecendo à noite. O sentido era simples, mas afiado. Em Samuel, visitantes noturnos raramente vinham em paz. Esse é um jeito bem rude de dizer isso, disse o homem. Cruzando os braços sobre o peito, ele caiu em pensamento. Jin conseguia imaginar facilmente o que passava pela cabeça dele. Você não pode viver aqui, provavelmente era exatamente isso que ele estava pensando, dissesse em voz alta ou não. Então o homem virou a cabeça, como se tivesse chegado a alguma conclusão própria. Venha. Os olhos dele eram difíceis de entender, cheios de um mistério estranho e incômodo. Eu não aceito dinheiro. Depois de uma breve pausa, ele acrescentou, você vai pagar com a sua vida. Aquilo podia ser um aviso, uma piada ou uma ameaça. Em Samuel, a diferença quase não importava. Jin o seguiu para dentro sem recuar. O quarto fica lá em cima,
disse o homem enquanto os dois avançavam mais para dentro do prédio. Depois ele acrescentou num tom estranhamente calmo: não se preocupe. Eu não vou atacar você enquanto estiver no quarto. De algum jeito, essa promessa não foi nada reconfortante. Jin se sentou na cama branca e imediatamente deixou os olhos correrem pelo quarto. Tem alguma armadilha aqui, pensou. Mantendo uma mão perto da espada, ele observou tudo com cuidado, recusando-se a relaxar por completo. Ainda assim, depois de um momento, pensou, pelo menos dá para descansar um pouco. Então sua expressão ficou séria de novo. Eu preciso de um plano. De repente, os olhos de Jin se arregalaram em choque. Alguma coisa quebrou o silêncio de forma tão inesperada que até ele reagiu na mesma hora. Ele se levantou e manteve a postura pronta, ficando em alerta máximo durante toda a tarde. Em nenhum momento baixou a guarda. Jin mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O som chegou até ele de novo. Palmas. Num lugar como aquele, um som tão comum parecia mais perturbador do que um grito. Ele lançou um olhar pelo quarto, com os sentidos esticados ao limite. Eu não sinto nada, pensou, e isso só piorou ainda mais a sensação de inquietação. Então, sem aviso nenhum, uma sombra negra apareceu atrás de Jin. Surgiu de forma tão repentina e silenciosa que parecia que a própria escuridão tinha tomado forma às costas dele. Os dois olhos naquela sombra negra ardiam com uma luz estranha e aterrorizante, brilhando no escuro como algo desumano. A cena foi tão repentina e sinistra que fez o quarto inteiro parecer mais frio na mesma hora. Acima dele, escondida contra o teto escuro, havia alguém pendurada de cabeça para baixo atrás dele, perfeitamente camuflada até aquele exato momento. A figura se misturava tão naturalmente às sombras que era quase impossível notar de primeira. Os olhos daquela pessoa brilhavam forte no escuro, fixos em Jin Hunkandel com um olhar afiado e perigoso. Havia algo brincalhão nesse olhar, mas misturado com uma intensidade ameaçadora que deixava a situação ainda mais estranha. Então, de repente, o rosto inteiro da pessoa se iluminou como se uma lâmpada tivesse sido acesa dentro dela. Yona Hunkandel parecia alguém que tinha acabado de despertar de um sonho, e soltou um grito silencioso de empolgação no coração. Achei ele. Ela se lembrou de como tudo começou. Enquanto espiava em silêncio, escondendo seu corpo pequeno da vista de todos, de repente ela o viu andando pela cidade. Vi um garoto que parecia muito com meu irmãozinho andando por Samuel, pensou ela, então segui ele por curiosidade. No começo, era só um interesse passageiro, nada além disso. Mas do momento em que ela olhou mais de perto, tudo aquilo virou pura empolgação. Ela juntou as mãos com força, quase sem conseguir se conter. É mesmo meu irmãozinho. A realização encheu ela de uma alegria empolgada, quase infantil. Por outro lado, Jin Hunkandel, sentindo um incômodo leve, mas inegável, olhava ao redor do quarto várias e várias vezes. A dúvida dele só aumentava. Será que deixei passar alguma coisa? Pensou. Eu com certeza ouvi palmas vindo do teto. Aí outro pensamento passou pela cabeça dele. Ou será que eu tô tenso demais e começando a imaginar coisas? Yona Hunkandel observava seu irmãozinho com atenção enquanto ele examinava os arredores. Ele é muito atento, pensou ela, aprovando em silêncio. Faz sentido. Isso aqui é Samuel, território da Nameli Society. Vacilar aqui é praticamente pedir para morrer. Então, de repente, um novo pensamento passou pela mente dela, e sua expressão mudou na hora. A curiosidade brincalhona em seus olhos se aprofundou e virou uma expectativa animada. No instante seguinte, ela se moveu como uma rajada de vento, tão leve e rápida que quase não deixou rastro. Cruzou o quarto voando e se sentou bem ao lado dele com tanta naturalidade como se sempre tivesse estado ali. E Jin Hunkandel sentiu na mesma hora, uma leve tremida no ar, pequena, mas impossível de ignorar. Era o tipo de perturbação que a maioria das pessoas nunca perceberia, mas o corpo dele reagiu antes mesmo que a mente acompanhasse. Usando o reflexo mais rápido que conseguiu, ele virou a cabeça de uma vez para olhar para trás. O movimento foi brusco, imediato e cheio de cautela instintiva. Mas o espaço ao lado dele estava vazio.
Iona Runkandel gritou por dentro, surpresa. Meu Deus, esse garoto realmente sentiu a minha presença. Olhando para ele sem acreditar, ela foi para bem na frente dele e cobriu a boca enquanto uma explosão de felicidade animada se espalhava pelo seu rosto. Parece que o terceiro olho do garoto já abriu até a metade, pensou ela, orgulhosa. Ter chegado nesse nível sendo tão novo, o peito dela se encheu de carinho e orgulho. Como irmã mais velha, não tem como eu deixar essa chance passar sem testar ele um pouquinho. Tenho que brincar com ele um pouco, decidiu ela, transbordando empolgação. Então esse pensamento brincalhão mudou para algo mais sério, quase febril. Não, eu preciso treinar ele direito. Só espera, irmãozinho. Uma loucura estranha e empolgada brilhou no rosto dela. Sua irmã Zona vai se divertir com você, e ajudar você a ficar mais forte. Enquanto isso, Jin Runkandel franziu levemente a testa, porque tinha certeza absoluta de uma coisa, ele tinha sentido uma presença. Alguns dias depois, Jin Runkandel estava de novo diante do dono da estalagem, dessa vez com uma expressão nada agradável. O velho falou primeiro, com uma voz seca e direta. Você já pode ir embora. Jin Runkandel olhou para ele calmamente e perguntou de volta, você precisa que eu pague pelo quarto? O tom dele era equilibrado, mas seus olhos continuavam afiados, estudando em silêncio a reação do homem. O dono da estalagem continuou indiferente. Eu já te falei quando você chegou. Ouvir isso só deixou Jin Runkandel ainda mais curioso. Então ele perguntou, então por que está me expulsando de repente? O velho dono da estalagem cruzou os braços, fez uma expressão resignada e soltou um longo suspiro. É simples. Eu desisti de te assassinar. Admito derrota. As palavras foram diretas, mas não havia vergonha nelas, só uma honestidade cansada. Quando vi você entrando aqui usando uma ficha da Nameres, achei que fosse o filho talentoso de alguma família marcial prestigiada. Jovem, talentoso, perigoso. Jin Runkandel fez uma expressão sutil enquanto escutava, mas o velho continuou. O que eu não esperava era que você fosse tão forte. Não consegui encontrar nenhuma única abertura em você. Agora os olhos dele estavam sérios, e sua voz tinha ficado mais pesada. Eu admito, não estou no seu nível. Você é estranho. Nunca vi alguém como você nesta cidade. Jin Runkandel apenas sustentou o olhar dele em silêncio, sem dizer nada, enquanto se lembrava discretamente da vaga sensação de mau presságio que tinha sentido nos últimos dias. Jin Runkandel deu um leve sorriso de autodeboche para si mesmo. Nos últimos 4 dias, não fiz nada além de ficar em guarda por causa daquela presença estranha e inexplicável, pensou. É por isso que ele diz que não conseguiu achar uma falha em mim. Não era porque ele tinha feito algo especial. Era porque quase não tinha feito mais nada além disso. Nesse momento, o velho dono da estalagem se apoiou na mesa e continuou falando. O fato de eu não ter conseguido assassinar um hóspede que estava ficando aqui é uma mancha séria para mim. Ainda tem um teste de promoção vindo aí. Ele deu um sorriso amargo e acrescentou, desisti, então quero que você suma. Então o velho caminhou até a porta e, pouco antes de abri-la, olhou para trás, para Jin Runkandel. Homem tem que falar o que quer dizer, disse ele. Ultimamente, eu não estava fazendo progresso nenhum. Mas graças a você, aprendi uma coisa. Depois de uma breve pausa, acrescentou, então vou te dar um conselho. O velho puxou a porta com cuidado para abri-la, e sua voz ficou baixa e firme. Quando estiver lidando com um assassino, pense nele como um bandido ou um golpista, alguém que vai usar qualquer truque sujo que puder. Nunca baixe a guarda. Então ele olhou para fora e disse, no momento em que você sair desta casa, é exatamente esse tipo de gente que vai encontrar. Jin Runkandel não pareceu se incomodar nem um pouco com o tom rude. Ele apenas se levantou da cadeira em um único movimento suave, calmo e controlado como sempre. Por fim, como demonstração mínima de respeito, o velho dono da estalagem lhe ofereceu uma despedida. Boa sorte. Jin Runkandel respondeu no mesmo tom calmo, obrigado. Adeus. Adeus, respondeu o velho.
Enquanto Jin Hunkandel caminhava em direção à maçaneta, sua mente já estava remoendo as palavras do velho. Conselho? Por que me dar um conselho? Pensou. Tem algo vago nisso, algo estranho. Isso parece suspeito. Jin Hunkandel ainda estava pensando nisso quando saiu e puxou a porta para fechar atrás de si. No momento em que baixou os olhos, ele viu dezenas de armadilhas de animais espalhadas pelo chão, suas mandíbulas de metal alinhadas ao ar livre como um campo de dentes, brilhando com uma luz prateada e fria sob a luz da lua. O brilho pálido deixava as armadilhas ainda mais sinistras, como se o próprio chão tivesse virado um campo de execução escondido. Jin Hunkandel estreitou os olhos, desconfiado. Uma armadilha, pensou. Quem montou tudo isso? Então sua expressão mudou quando o conselho do velho dono da estalagem voltou à sua mente com uma clareza repentina. Quando lutar contra um assassino, trate ele como um bandido ou um golpista. Sim, era isso. Ao mesmo tempo, Jin Hunkandel também percebeu uma figura misteriosa escondida no alto do telhado, agachada ali como um pardal à espera, silenciosa e paciente. Com um leve assobio no ar, o atacante escondido ergueu uma zarabatana e apontou direto para ele. O movimento foi suave, treinado e completamente sem hesitação. O dardo foi disparado na mesma hora, rápido e mortal. Jin Hunkandel imediatamente virou a cabeça e moveu a espada no momento exato, desviando o dardo antes que ele pudesse acertá-lo. Droga! Praguejou o atacante misterioso por entre os dentes, e então fugiu imediatamente sem pensar duas vezes. Não havia orgulho naquela retirada, só puro instinto de sobrevivência. Jin Hunkandel saiu atrás dele na mesma hora. Você acha que pode? Começou ele, com a voz afiada enquanto partia em perseguição. Mas antes que pudesse terminar a frase, seus passos pararam de forma brusca. Algo à sua frente fez ele parar no mesmo instante. Jin Hunkandel ficou em silêncio. 3 assassinos vestidos de branco estavam esperando adiante, cada um segurando uma arma diferente. Eles claramente já estavam preparados para esse momento desde o começo. O que estava no meio manipulava fios finos estendidos pelo ar, movendo tudo como um marionetista controlando cordas invisíveis. As linhas ficaram tensionadas, brilhando de leve sob a luz da lua. Então, de uma vez só, todas as armadilhas de animais no chão saltaram para cima com um barulho metálico violento. Não era acidente nenhum. As armadilhas espalhadas faziam parte do plano desde o início. Jin Hunkandel olhou para trás, momentaneamente surpreso com o quanto aquele truque tinha sido elaborado. As armadilhas se fecharam com estalos metálicos ásperos enquanto eram puxadas para cima. Jin Hunkandel reagiu no mesmo instante, puxando a espada e desferindo um corte rápido e limpo para o lado, tentando atravessar a ameaça antes que ela se fechasse de vez sobre ele. Então, no meio daquele movimento, ele percebeu de repente que tinha algo errado. Sua expressão mudou na hora. Seus olhos se arregalaram. Inúmeras armadilhas tinham se enrolado na espada dele, prendendo a lâmina e puxando-a para baixo com um peso inesperado. Em um instante, a arma ficou desajeitada e difícil de usar. Um dos assassinos zombou e falou: "Essa espada agora não serve para nada." Então ele lambeu a própria lâmina e gritou: "Acabou!" Na mesma hora, ele e os companheiros avançaram juntos, confiantes de que já tinham encurralado Jin. Mas Jin Hunkandel só parecia entediado. Não havia nem sinal de pânico no rosto dele. Com uma calma quase ofensiva, ele simplesmente levantou uma mão.